Então, a nossa apresentação, ela vai versar sobre a questão da profilaxia e dos fatores de risco que o paciente pode desenvolver, chega ao hospital, né? Então, a Letícia já mostrou aí a forma. Eu tenho aqui o conceito, né, que a trombose é a formação, a presença do trombo que pode obstruir o fluxo sanguíneo de uma veia ou de artéria. Ele normalmente vai se formar na veia, mas ele vai se deslocar e pode chegar à circulação pulmonar, obstruindo então as artérias pulmonares, né? Dependendo do seu tamanho e dependendo da localização, vão ter critérios clínicos significativos no nosso paciente e ele vai demonstrar mais ou menos o quadro clínico. O quadro clínico ele é bem diversificado, pode cursar simplesmente com uma dor nos membros inferiores até uma franca insuficiência respiratória e parada cardíaca por hipóxia em função de uma obstrução ao nível pulmonar. E é claro que por se tratar então de uma gama de problemas, ele é um grave problema de saúde, né? A alteração da circulação, uma cintilografia, né? Eu tenho alteração da perfusão pulmonar. Essa ausência aqui, esse ponto mais branco, significa uma ausência de chegada de sangue naquela região. E é realmente uma doença de saúde pública. Eu tenho que a TEV é a principal causa de óbito em muitos países. Cerca de 300 mil óbitos relacionados à TEV ocorrem nos Estados Unidos anualmente. Como é um país que guarda suas estatísticas, né? Então estima-se que o tromboembolismo ele cause 3 milhões de óbitos espalhados pelo mundo. Então realmente é uma doença que nós precisamos nos preocupar durante a internação do nosso paciente, né? Bom, então só um pouco de epidemiologia. Cerca de 2 milhões de pacientes sanos desenvolvem uma trombose venosa periférica, que pode se manifestar uma doença mais grave, essa trombose periférica, né? 600 mil anos evoluem para uma embolia pulmonar, 300 mil óbitos decorrentes dessa patologia, né? Então, o que é muito interessante e importante, os gastos frente a esses pacientes se dão em bilhões de dólares, né? Então, em média, 25 mil dólares por paciente, porque ele precisa de reinternação, ou ele protela a saída do hospital. Então, paciente faz uma artroscopia, como a gente viu há algum tempo atrás aí, o Anderson Varejão, foi fazer uma artroscopia e teve uma trombose venosa profunda e teve sintomas de desconforto respiratório. Então, pega não só o paciente complicado clinicamente, mas pacientes jovens, atletas, que se tornam imóveis num determinado período ou se submetem a maiores riscos na sua internação hospitalar. Bom, e essa embolia pulmonar pode ser fatal já nos primeiros 30 minutos. Um caso que foi bem marcante, sexta-feira à tarde, final da tarde, uma cirurgia de uma fratura de fêmur, uma senhora de em torno de 60 anos, foi feito uma anestesia geral e essa paciente, no meio do procedimento, começou a ter uma queda de saturação, rapidamente evoluiu para uma parada cardíaca, foi reanimada e a primeira suspeita, nesse caso, foi realmente um tromboembolismo. E a paciente se manteve instável e, como tinha disponível o cirurgião vascular que trabalha com a radiologia intervencionista, essa paciente foi levada ao laboratório de hemodinâmica, foi feita uma arteriografia e foi evidenciado uma oclusão de um dos lados da artéria pulmonar. Então foi feita uma dissolução do trombo, mas essa paciente acabou evoluindo a óbito na manhã seguinte por uma cirurgia que, teoricamente, uma duração de um pouco mais de 1 hora, mas ficou internada em função da sua condição clínica. Ela desenvolveu uma infecção do trato urinário, então ela foi tratada antes de ser
operada, recebeu a prevenção e mesmo assim nós tivemos um caso catastrófico. Então, se nessas situações onde nós suspeitamos, sabemos e protegemos a paciente, imagine os casos onde não se discute e não se classifica o risco dos pacientes, que na maioria das vezes a gente sabe que é a grande rotina, né? Bom, então aqui é interessante também falar que nem sempre essa doença ela é diagnosticada. O paciente ele acaba falecendo de outras situações. Por exemplo, teve uma doença cardiovascular, foi diagnosticado como uma infecção, a causa mortis, a neoplasia, DPLC, foi um paciente de pós-operatório. E aqui nos dados de Maffei, uma publicação nacional, mostrou que cerca de 43% desses pacientes que tiveram como doença associada ao óbito cardiovascular apresentaram tromboembolismo venoso. Então, realmente, o pós-operatório, quase 30% dos pacientes, né, apresentou tromboembolismo e a causa mortis não foi diagnosticada como tromboembolismo, foi sim como alguma complicação no pós-operatório. Então, vocês podem ver que esses dados foram de autópsias, né, e que a doença ela está presente, mesmo silenciosa, associada a situações clínicas, né. Em pacientes clínicos internados, né, com condições habituais que nós vemos aí no dia a dia, né, o acidente vascular isquêmico, IAM, e descompensações aqui, DPLC, infecções, insuficiências cardíacas, né, nos pacientes também tem um alto índice de trombose venosa periférica. Então, são pacientes que, pelo fato de compensarem a sua doença clínica, estarem acamados e com diminuição da mobilidade, merecem realmente prevenções farmacológicas e não farmacológicas para evitar a patologia. Então, o problema maior é esse, é a gente não acreditar que existe ou não visualizá-lo, né? O trombo é formado ali, se nós não usamos uma profilaxia não farmacológica adequada, com uma meia adequada para o paciente, ou em alguns pacientes, como a gente caracterizou, o uso da compressão intermitente e o uso farmacológico quando indicado, a gente realmente vai estar lidando com um inimigo que a gente não vai conseguir ter as proporções do seu tamanho. Então, a TEV não é detectado. Então, na maioria das vezes, né, o problema é quando ela é detectada nos casos mais graves, né? Pelo menos 70% dos tromboembolismos pulmonares fatais detectados após a morte não foram nem diagnosticados e nem suspeitados naquele paciente internado durante o período no hospital. Nas autópsias, 63% dos casos de trombose venosa periférica não foram clinicamente diagnosticados. Não foram porque não se preocupa e não se suspeita. Se suspeitar, se o paciente tem um quadro clínico, um alto risco e uma descompensação, então nós devemos realmente pedir exames adequados para que a gente possa dar o diagnóstico, né? Às vezes é um dos membros inferiores que consegue um diagnóstico radiológico. Isso. Então, nesse estudo aqui da avaliação do uso dos guidelines de tromboprofilaxia, 2 de cada 3 casos de tromboembolismo poderiam ter sido evitados se as recomendações tivessem sido seguidas. Ou seja, nós temos a forma de classificar, nós temos as drogas para serem usadas, nós temos os métodos não farmacológicos, e se não fizermos, cerca de 2 para cada 3 casos podem ter a patologia. E a causa mais frequente foi o erro ou a omissão da profilaxia. Bom, e por que isso acontece? Virchow descreveu que existem 3 situações que nós precisamos ter para que ocorra essa trombose, né? Então, nós temos a estase venosa, ou seja, o nosso paciente está lá, parado no leito, né? Se nós tiramos efetivamente, se a fisioterapia não participa, se a enfermagem não passa, incentiva, se não for acompanhante, que o paciente precisa sair do leito o quanto antes, né? Nós temos uma situação do trauma endotelial, da lesão endotelial, não é só um trauma físico naquele vaso,
A própria manifestação do estresse cirúrgico pode desencadear também fatores, catecolaminas, o trauma cirúrgico proporcionar a situações de risco, né? E em determinados pacientes, essas alterações, essas descompensações clínicas podem também ser facilitadores para o desenvolvimento dessa lesão tecidual. E, obviamente, um indivíduo que já tem uma trombofilia, uma hipercoagulabilidade, que mesmo que a gente o proteja com métodos farmacológicos ou não farmacológicos, ele tem uma tendência maior de desenvolver trombose, né? Então, levando isso então para o nosso dia a dia, nós vemos que a estase venosa ela está associada a outras patologias, né? A disfunção ventricular esquerda, a imobilização prolongada, é o paciente que não é estimulado a sair do leito ou a sua patologia não permite, uma insuficiência venosa, né, com varizes nos membros inferiores, uma obstrução venosa mecânica por tumor, pela obesidade, né, ou pela gestação. As lesões endoteliais, os traumas cirúrgicos, as lesões venosas valvulares, alterações venosas e a presença de elementos estranhos, como os cateteres, com muita frequência nos nossos pacientes. E a hipercoagulabilidade. Bom, existem doenças que também vão alterar não só a genética do paciente, mas situações clínicas como câncer, a gestação e puerpério, a terapia estrogênica, o uso de anticoncepcionais, doenças inflamatórias intestinais, sepsis e trombofilias, que vão alterar, sim, a coagulabilidade do paciente, levando a um maior risco. Bom, então nós temos aqui uma lista de fatores de risco ao que o paciente é submetido durante a internação, né? A cirurgia, traumas, a doença clínica aguda descompensada, insuficiência cardíaca e respiratória agudas, a cateterização venosa central e os fatores de riscos que esse paciente já apresenta à internação. Os antecedentes de trombose, o paciente que já teve isso anteriormente, insuficiência cardíaca, a idade, a gente já considera acima de 40 anos, acima de 60 anos, fatores de risco, né? As veias varicosas, a obesidade, e tão presente na nossa clínica, né, no hospital, uma incidência muito grande de cirurgias bariátricas, né? A imobilização ou paresia é uma referência também para pacientes neurológicos, né? E como eu já falei, as outras situações aqui e a própria insuficiência renal. E conjugando com isso doenças inflamatórias e a malignidade. Bom, existem também até via idiopática, né, associada aos fatores de risco, né? O indivíduo que já tem uma situação de risco, né, sem uma causa identificável, né, e esse indivíduo que se associa aos fatores que a gente falou. Uma cirurgia hospitalizado com câncer. Então, a gente acredita que esse paciente, então, ele, se tivesse essa classificação, seria um altíssimo risco, né? Bom, então aqui uma forma gráfica, a formação desse coágulo, o fluxo normal, então, daqueles eventos que a gente falou, né, na tríade de Virchow, nós teremos aqui a trombose, né, e desse trombo sai um êmbolo que pode se alojar em outros locais do organismo. E se for realmente levado pela circulação até a artéria pulmonar, esse estrago então vai ser maior, né? Isso aqui a gente normalmente, quando suspeita, leva o paciente, faz uma tomografia, injeta-se uma grande quantidade de contraste e vai tentar visualizar os vasos, as artérias pulmonares, as suas oclusões e a presença desses trombos na tomografia, né? Ou a cintilografia, que a gente não utiliza na nossa prática lá no hospital. E é fácil a gente também suspeitar e visualizar determinados quadros clínicos, né? Basta que a gente se preocupe com isso. Basta que a gente busque. Então aqui a gente tem um quadro muito clássico, né, com um edema, um exudato também já em função dessa trombose, né? A gente tem que procurar por ela, né? Tirar o lençol da perna do paciente no exame clínico para a gente procurar por essa situação, né?
é um caso, obviamente, que houve um paciente idoso que, associado a outras situações clínicas, né, pode ter vindo até da sua residência já com esse quadro clínico, né? Não necessariamente isso vai acontecer somente no hospital. E aqui a síndrome pós-trombótica. São sintomas que geralmente aparecem até 2 anos após a trombose venosa profunda. Então nós temos situações que vão dificultar a cicatrização e manter esse paciente, devido às complicações clínicas e infecções recorrentes nesse local, né, a levar o paciente a inúmeras reinternações, né? Atualmente a gente já conta também com o serviço de hiperbárica no hospital, que faz uma diferença significativa nessas situações, né, no restabelecimento do paciente, mas o mais importante é a gente prevenir, classificar e prevenir o risco desse paciente para que isso não desenvolva. Então, qual é o nosso papel, então, na prevenção dessa doença, né? Como a Letícia falou, nós estamos lidando no nosso dia a dia com os pacientes de risco, né? Pacientes que podem desenvolver quadros clínicos aí, ao pronto-socorro e que necessitem internação. Pacientes que vão ser tratados da sua patologia de base, vamos fazer uma cirurgia bariátrica ou alguma outra cirurgia por uma descompensação cirúrgica, né? E esses pacientes a gente tem que ter a consciência do risco, né? Mas também pode ser um paciente jovem, como a gente falou, atleta, que quebrou a perna praticando a sua atividade física. Então ele também vai ser um paciente de risco. O seu risco se tornou aumentado em função da situação que ele passou a apresentar. Pacientes que às vezes nem sempre parecem de risco, mas nós temos que identificar aqui não só a gestação por si só, mas também o uso de anticoncepcionais em pacientes jovens, né, que é um dos fatores, a reposição hormonal também e se essa paciente vai fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, faz uso de anticoncepcional e vai ficar imóvel em função do seu pós-operatório, né? Então, é uma paciente que merece sim a profilaxia, no mínimo não farmacológica, e dependendo da situação, a prevenção com o uso da farmacologia pelo tempo adequado. E aqui, obviamente, o paciente com varizes, né? Isso aqui ninguém tem dúvida de um risco aumentado, mas pacientes com, às vezes, varizes que a gente esquece de examinar ou passa despercebido, né? Então, a gente, frente a esses altos índices de TEV que temos na nossa prática, um aumento do número de mortes causadas pela doença e um aumento do tempo de internação com o aumento desses custos, o mais importante e mais barato é fazer a profilaxia. Então, é muito barato a gente usar uma meia elástica, né, até mesmo para longas viagens, né, nós mesmos usarmos, do que chegarmos no nosso destino e desenvolvermos um tromboembolismo pulmonar. Já teve, né, de uma colega que saiu daqui de viagem, passou 12 horas no avião, chegou no destino, levantou da cadeira e caiu no chão, acordou numa UTI com tromboembolismo pulmonar, em função da não prevenção. Tinha fatores de risco. O simples fato de ter ficado imóvel uma grande parte foi suficiente para causar essas alterações. Então, o que vai prevenir o TEV, né? Avaliação de risco, obviamente, tem que ser realizada. Essa que vocês receberam aí uma visualizar dados específicos do paciente, os seus fatores de risco, né, e o que deverá ser feito para esse paciente. Isso tem que ser feito, então, em todas as situações, né, a internação de 100% dos pacientes. E as reavaliações são feitas periodicamente, que o paciente ele pode mudar de risco, tanto para menor quanto para maior. Se o paciente interna com uma pneumonia, insuficiência respiratória, que não consegue sair do leito, usa o antibiótico profilaxia, antibiótico terapia, e a partir de algum ele começa a se movimentar, risco. Da mesma forma, um paciente que estava internado, clinicamente é submetido a uma cirurgia e vai para a UTI. Ele aumentou o seu risco. Então, por isso, a necessidade contínua da gente estar validando e reavaliando
esse paciente. Bom, e existem então algumas recomendações internacionais para que a gente possa, de acordo com a nossa classificação desse risco, né? Então, na 9ª edição desses guidelines internacionais, a gente tem algumas recomendações importantes, né? Uso de anticoagulantes, né, as primeiras opções, né? Heparina de baixo peso molecular, nós temos as opções enoxiparina, dalteparina e nadroparina. Nós optamos pela enoxiparina no hospital. O uso da heparina não fracionada também, né, com a dificuldade aqui óbvia de uma administração de uma vez ao dia da de baixo peso molecular, e de heparina não fracionada de até 3 vezes ao dia. Então é muito menos, é mais confortável para o paciente o uso da heparina de baixo peso, né? E o Fondaparinux, que também não se inclui nas classificações anteriores. Bom, e nós temos também os anticoagulantes orais, né, as novas gerações, a rivaroxabana e a dabigatrana. Como é que eles funcionam? Bom, eles têm um alvo na cascata da coagulação. Então, a partir do momento que inicia-se a cascata da coagulação, eu tenho esse fator tissular junto com o fator 7 ativado, ocorre então a fase de geração da trombina. Então, forma-se um complexo de protrombinase e que vai gerar a trombina, então, para a formação do coágulo, né? Então, a rivaroxabana e a dabigatrana, eles vão atuar especificamente nesses complexos, né, e na própria trombina, para que diminua o risco, obviamente, dessa formação do coágulo, que é o que a gente vê na doença, né? Então, eles são interessantes porque tem uma farmacocinética e farmacodinâmica previsíveis, tem uma baixa incidência de interação medicamentosa, que é uma das nossas preocupações. A gente viu a farmacêutica Bárbara falando sobre a questão do uso de cumarínicos, né, do varfarin, associado a alimentos, né, a outras drogas, como por exemplo anti-inflamatórios, que podem alterar aí também a coagulação, né, e atuam em um único fator da coagulação. E tem uma janela terapêutica ampla. Não há necessidade de monitorização de rotina, dosando o coagulograma desses pacientes. Eles podem ser utilizados em doses fixas por todo o período. Bom, os métodos mecânicos também, né, as meias de compressão gradual, é muito interessante que eu até... a gente, quando vai falar de meias de compressão gradual, a gente já pensa na meia Kendall, aquela meia que a gente usa 3/4 para homem, e a mulher usa a meia calça, né? Mas só que existe uma meia de compressão gradual apropriada para o uso hospitalar. Então não é aquela que a gente consegue facilmente na farmácia lá e usa até às vezes como acessório, né, para vestimento. Na verdade, ela tem fatores e pressões específicas para cada área topográfica. E nós temos modelos que pegam, né, pé, né, região plantar, panturrilha e a coxa. E para cada paciente, nós temos uma metodologia de escolha, de acordo com a circunferência, de acordo com o tamanho desse paciente. Então, não há um modelo único que nós vamos ter para o nosso paciente. É uma dificuldade, obviamente, mas é uma necessidade da individualização do tratamento para cada paciente. A compressão pneumática intermitente, né, como também vai ser explorado pela Aline, são situações onde nós elegemos pacientes específicos. No nosso protocolo, a compressão pneumática intermitente, ela vai ser oferecida a pacientes com contraindicações ao uso da profilaxia farmacológica, paciente com plaquetopenia, um paciente com distúrbio de coagulação, as primeiras 3 dias de um pós-operatório de neurocirurgia, né? Paciente que contraindica o uso da heparina, paciente com insuficiência renal que não pode receber a heparina não fracionada. Então, esses pacientes vão entrar nos nossos indicadores como sendo a necessidade imperativa do uso de compressão intermitente. E a bomba venosa plantar também, que é uma boa opção, né, de compressão
intermitente, que faz o papel do bombeamento, que é o papel de flexão e extensão do pé. E para isso, então, a gente tem que ter protocolo para uso adequado de cada método, farmacológico e não farmacológico. A gente não pode dar medicamento de mais e de menos para quem precisa, respeitando o tempo proposto e sugerido pelos guidelines internacionais para o paciente. Então, se eu tenho que fazer de 7 a 10 dias no paciente de risco moderado, né, ou de risco alto, eu tenho que respeitar esses 7 a 10 dias. Não adianta aplicar só durante os 2 a 3 dias de internação do paciente a medicação hospitalar e o paciente não sair com uma orientação de alta e não sair com uma situação, um facilitador que ele possa usar essa medicação ao longo do tempo. E também não é que um paciente, se a gente determina que ele vai fazer o uso das meias, né, de compressão, não é o fato dele sair do hospital que ele vai deixar de usar a meia, né? Não é só o fato de estar internado que aumenta o risco, é sim o fato dele ter sido submetido a um risco cirúrgico, por exemplo, e que durante mais alguns dias, nos casos de altíssimo risco, como quadril, fraturas de quadril e cirurgias em joelho, grandes cirurgias em joelho, ele vai ter necessidade de usar por 3 a 4 semanas a profilaxia não farmacológica, né? E nós temos que ter métodos adequados para esse paciente, né? Eu não vou usar uma meia até a coxa num paciente que fez uma prótese de joelho. Eu tenho que adaptar também ao caso clínico cirúrgico, né? Um risco alto e moderado, a indicação de uso combinado, farmacológico e não farmacológico. E no alto risco de sangramento, às vezes o uso não farmacológico isolado. Então também não é o fato de botar meia ou compressão intermitente ou a ação plantar. Eu tenho que ter a mobilidade do paciente, que é o que vai ser abordado pela fisioterapeuta ali. Então, como é que está o horário de... Então tá bom. Então eu vou, até a gente chegar no horário do nosso break ali, a gente vai discutir então algumas situações, né? Na verdade, discutir o protocolo, a classificação de risco que vocês têm em mãos. Então vamos lá. Paciente clínico, né? Hospitalização mais mobilidade reduzida, mais idade maior que 40 anos. Então a gente tem que ver, ao passar a visita no paciente, a gente ter a preocupação de já pensar nessa situação. Bom, obviamente ele está lá hospitalizado, nós estamos passando, né, visita nele. Agora, a questão da mobilidade, né, caracterizar essa mobilidade, se ela é realmente reduzida ou não, se ela é reduzida por uma indicação clínica do paciente, ou ela é reduzida porque ninguém chegou para o paciente e falou, pode sair da cama aí, vamos caminhar, né? Às vezes a mobilidade é reduzida porque ninguém tirou ele do leito. Então esse papel é um diferencial também, fazer com que os pacientes que possam sair do leito façam isso todos os dias, várias vezes por dia, né? Então pacientes com idade maior que 40 anos foram incluídos nos estudos, né? Entretanto, é claro que pacientes com menos de 40 anos, com um fator de risco adicional, também vão necessitar de profilaxia, né? O paciente de 23 anos, obeso, né, com uma infecção urinária, ele já tem seus fatores de risco, e menor de 40 anos, né? Ele vai ter que ser classificado também, não somente pela idade, isso não é um divisor de águas, né? Ele tem que ter, você não vai classificá-lo só pela idade, ou seja, ele tem mais de 40 anos, ele é alto risco, ele tem menos de 40 anos, ele não tem risco. Não, você tem que ter a associação de fatores. Eu posso ter um centenário maratonista, né? Então não é somente isso. Então vamos levar em consideração outras situações. Vamos caracterizar o que é mobilidade reduzida, porque além da idade, eu vou ter a certeza de que ter que caracterizar perda aguda da mobilidade, ou seja, ele está deitado ou sentado na beira do leito,
50% do tempo ou mais, excluindo o período do sono. Então, se ele movimenta mais que 50% do período que ele está em vigília, paciente que não está restrito ao leito, né? Então, como eu discuti, como eu falei, induzido pela causa da internação, às vezes ele está numa mialgia, está com dengue, ele não consegue levantar da cama. Então, a imobilidade aí, ele pode ser jovem, mas estar imóvel. Com estimativa de duração de 3 dias ou mais. Então, existem situações onde um paciente, com 2 dias de antibiótico, ele já melhorou, já saiu do leito e já mudou completamente a característica da mobilidade reduzida, né? Que seria aqui mais de 50%, ele deitado ou sentado. Então, o fato do paciente estar sentado na cadeira também, não é que ele levantou do leito e sentou na cadeira, ele continua com mobilidade reduzida. Né? Ele tem que sair do leito, ele tem que se movimentar realmente, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração. A duração desse período clínico em função do status que ele está desenvolvendo. Então, é um somatório de situações. Bom, se ele então não tem mobilidade reduzida ou idade acima de 40 anos, eu vou estimular a deambulação, a mobilidade e avaliar a cada 2 dias. Né? Na verdade, a gente já está trabalhando agora para uma avaliação diária desse paciente, né? Mas eu tenho que pensar nessa situação da como vai mudar a mobilidade dele nos próximos 3 dias para classificá-lo. Bom, agora, e os fatores de risco? Então, se eu tenho um paciente com idade menor que 40 anos, mas com fatores de risco, aí eu tenho que me preocupar, né? O paciente pode ser clínico, fez uma insuficiência respiratória por uma pneumonia, está internado no CTI, então ele tem 30 anos, ou seja, a idade menor do que 40, mas ele está imóvel numa unidade de terapia intensiva. Então são fatores que levam a gente, né, a não podemos ser tão simplesmente pelo fato mobilidade e idade. Existem algumas situações imperativas. O quadro de AVC, naquele momento, porque os pacientes neurológicos crônicos, eles não serão tratados eternamente. Um paciente com Alzheimer, por exemplo, ele está com mobilidade reduzida e idade avançada, mas ele não vai ficar recebendo a profilaxia farmacológica o resto da vida. Nós vamos fazer isso nas situações onde ele tem a agudização da sua doença crônica. Desenvolve uma infecção urinária, é necessária uma nova internação. Então, outros fatores de risco vão se associar. Paciente com câncer ativo, presença de cateteres centrais venosos, né? Doenças inflamatórias ativas, respiratórias graves ativas. Então, paciente com DPLC, ele está tomando profilaxia farmacológica. Mas se ele internar descompensado, aí é um quadro, né, que merece a nossa reanálise. Doença reumática, gravidez e pós-parto, história prévia de TEV, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca grau 3 ou 4, né? Idade acima de 55, e os outros fatores de risco que estão listados aí, onde vocês também têm, né? Infecção, insuficiência renal, a internação na UTI, a obesidade. Então eu tenho que ter um somatório dessas situações para que eu possa classificá-lo, né? E aqui no caso também o tabagismo, apesar de não estar listado na CCP, ele é um fator de risco presente clinicamente, né, na prática clínica. Bom, é claro que o paciente chegou com um AVC, classificar esse AVC. Se esse paciente tiver uma hemorragia na tomografia, na ressonância, é um paciente que não está elegível para receber a profilaxia farmacológica, né? Aí eu tenho que partir para outros métodos não farmacológicos. Esse paciente é o indicativo, por exemplo, da compressão intermitente, né? E o hemorrágico, né? Considerar então a profilaxia a partir do 10º dia, após a estabilidade clínica desse paciente, né? E controle radiológico, né, tomográfico. Enquanto isso, esse paciente é necessário
se fazer uma profilaxia. Não é porque ele teve uma hemorragia que ele não vai ter uma trombose no membro inferior, né? Bom, e aí, esse paciente, se ele não tem fatores de risco, né, eu vou fazer, ou ele melhorou o fator de risco aqui, né, ele saiu da UTI, por exemplo, né, que seria o mais provável, eu tenho que reavaliá-lo então, né? Tem alguma contraindicação, então, a partir do momento em que eu determinei que existem os fatores de risco, existe alguma contraindicação para o uso desses medicamentos? Então, eu tenho que ter essa estimativa que vai me dizer que existem contraindicações absolutas, ou seja, hipersensibilidade aos anticoagulantes, alterações da coagulação, um sangramento ativo, né, como o caso, o AVC hemorrágico, um bloqueio espinhal ou coleta de líquor a menos de 2 horas, basta que eu espere pelo menos 2 horas da punção lombar para começar a administrar os dados, a dose. E relativo, né, a plaquetopenia, coagulopatia, hipertensão não controlada, insuficiência renal. Ou seja, eu devo reavaliar realmente se eu tenho que fazer a prevenção farmacológica nesses pacientes, se a dose adequada ou partir simplesmente para a não farmacológica. Bom, se ele tem então alguma contraindicação, eu vou validar métodos físicos, tirar o paciente, mobilização desse paciente e meia compressão intermitente e a ação plantar. Bom, se não tem contraindicação, a profilaxia lógica. Ótimo, né? Bom, aqui eu vou deixar para a Aline abordar, né? A deambulação e as medidas de imobilização, né? Também as medidas mecânicas, né? Que eu acredito que vai ser melhor explicado por ela e pelo grupo que está representando aí, que nos apoiou no evento para as meias e a compressão intermitente, né? Mas eu tenho que só ressaltar aqui a questão das contraindicações para essas medidas mecânicas, que são doenças isquêmicas nos membros inferiores e processos infecciosos. O paciente tem aqui uma úlcera isquêmica, eu não posso submeter então a compressões intermitentes, que eu vou estar realmente dificultando ainda essa cicatrização, né? Bom, então eu vou deixar aqui para as medidas mecânicas, né? Existem vantagens que nós podemos, né, obviamente, listar, que não aumentam o risco de sangramento, podem ser utilizados em pacientes com risco de sangramento e podem reduzir até o edema dos membros inferiores, edema dado por hiperidratação, porque obviamente ela vai ajudar no retorno venoso, né? E existem algumas limitações, né? Os estudos ainda, existem estudos que corroboram para a eficácia do método, né? Mas não são estudos de grande monta, né? Não devem retardar o início da profilaxia medicamentosa. Então, para pacientes que precisam receber e têm indicação da profilaxia farmacológica, eu não posso deixar os métodos mecânicos exclusivos, né? E pode-se ter uma baixa adesão pelos pacientes e equipe em função, talvez, da orientação inadequada, ou não ter o método adequado para o paciente, né? E alto custo a gente está tentando trabalhar para deixar mais fácil depende dos fornecedores também, né? Bom, agora alguns casos clínicos que a gente vai tentar então discutir aqui, né, como um edema de membros inferiores, certo? Então, esse paciente tem alguma contraindicação? Bom, o que a gente falou de contraindicação absoluta, né, e relativa? Plaquetas dentro da normalidade, não está sangrando, né, no paciente que não tem uma contraindicação ao uso farmacológico, né, das doses adequadas, esse paciente merece então uma profilaxia farmacológica, não temos dúvida disso, né? Segundo caso, um paciente então, uma mulher de 62 anos, portadora de leucemia, internada por febre. Bom, foi passado um cateter central na jugular interna direita, ela é um paciente emagrecida, com dificuldade para se movimentar devido à dor. Com anemia,
plaquetas baixas, né? Uma creatinina aumentada, né? Albumina sérica baixa. É uma paciente clinicamente mais grave, né, em função de alguns fatores aqui. Quais seriam os fatores de risco aqui clínicos dessa paciente? Idade, um câncer ativo, catéter central, imobilidade pela dor. Ótimo. Então, num primeiro momento, a gente fala, opa, essa paciente aí tem que receber, né, uma profilaxia. Agora, os dados laboratoriais também são importantes. Aqui eu tenho, então, uma paciente com plaquetopenia, uma função renal alterada, né? Então, essa paciente, apesar do câncer, cateter central, a idade, da infecção, ela tem contraindicação pela plaquetopenia e pelo quadro da insuficiência renal aguda, né? Então, ela precisa de métodos físicos, né? E a reavaliação frequente pode ser uma insuficiência renal aguda, que vai melhorar, né? Ela pode ter a sua doença estabilizada, melhorar as plaquetas e passar a mudar a questão do uso farmacológico. Grávida de 6 meses, internada na UTI devido à eclâmpsia. E, entretanto, no momento, a pressão arterial encontrava-se controlada, né? E ela diz que já teve, numa situação anterior, por outros fatores, uma trombose venosa periférica há 3 anos. Está em repouso absoluto para que não perca o neném. E aí? E os exames gerais normais. Quais seriam os fatores de risco para essa paciente? Internação na UTI, está de repouso absoluto, e essa história aqui é fundamental. Já internou antes, por qual motivo? Às vezes o paciente não vai te falar espontaneamente que ele internou porque teve uma trombose venosa profunda, se você não perguntar, porque para isso aqui é coisa do passado. É a mesma coisa, o paciente fala que toma algum remédio? Não. E anticoncepcional? Aí eu tomo. Mas é porque na cabeça dela ela não está tratando nenhuma doença. Então o medicamento passa a ter um caráter diferente. Então é um paciente com gravidez, história prévia de trombose venosa, internação em UTI. Então ela merece, sim, precisa, e não tem nenhuma contraindicação, a profilaxia farmacológica aí, então, está bem indicada, né? Então, como fazer aqui, né? Nós temos alguns estudos, né, que levaram em consideração doses, levaram em considerações pacientes, né? E aqui, para se chegar à conclusão de qual a dose e por quantos dias, né? Então, nesse estudo, percebeu-se que a manutenção de no mínimo 10, mais ou menos 4 dias, daí a necessidade da gente falar de 6 a 10 dias, né? Eu considero 6 difícil para o paciente, porque você vai tomar 6 dias, mas aí confunde a cabeça, é melhor falar 1 semana. Então 7 dias, quando você fala 1 semana são 7 dias, pronto, tá o entendimento feito. Senão vai contar, no 6º dia ele já vai esquecer o dia que ele operou. E aqui então a gente evidenciou, dentro de alguns estudos, que as doses adequadas, né, com as doses diárias, né, enoxaparina uma vez ao dia em relação à heparina não fracionada, que é de 3 vezes ao dia, né, e as outras doses, deltaparina e nadroparina. Bom, e o paciente cirúrgico, né? Bom, isso aqui é uma cirurgia, um transplante, né? A gente também trouxe essa de propósito, porque é uma cirurgia de grande porte, de longa duração, paciente grave. E aí, pacientes às vezes acima de 40 anos, dentro do nosso algoritmo cirúrgico, a gente evidencia, esse paciente tem um grande risco de trombose, né? Mas é um paciente que chega com uma doença hepática grave, por isso ele é submetido ao transplante. Vai falar, então eu não vou fazer a profilaxia. O paciente já tem uma doença no fígado, só que ele recebe um fígado novo. Então esse fígado novo vai funcionar igual ele funcionava
no doador. Então é um paciente que é difícil a nossa análise clínica. Então, a partir do momento em que ele recebeu um fígado novo, ele passa a ser um outro risco. Muitas vezes ele realmente vai precisar da profilaxia, sim. Apesar de, em algumas horas antes, ele ser um paciente com distúrbio de coagulação, algumas horas depois ele passa a mudar completamente o seu risco. Então, daí a necessidade de uma reavaliação frequente dos nossos pacientes. Como a gente está na semana de doação de órgãos, convidá-los também para a caminhada no domingo de manhã em Camburi, onde nós teremos a participação dos hospitais, a Secretaria de Saúde, de pacientes transplantados, né, e pacientes e doadores renais para esses pacientes, né? Então, é interessante a participação de todos. Bom, e aí eu tenho que levar em consideração, então, o tipo da cirurgia, a idade do paciente e os fatores de risco. Então, essa análise da cirurgia hepática, do transplante, é uma coisa bem interessante, que o paciente muda realmente o seu risco. Então, dentro do risco de TEV para pacientes cirúrgicos, eu vou considerar agora não só a idade e mobilidade, eu vou considerar risco do paciente e risco da cirurgia, né? Uma cirurgia de pequeno porte, de médio e alto portes e cirurgias de alto risco. Eu tenho aqui situações onde o paciente vai ser submetido à artroscopia de quadril, joelho, tem uma fratura de quadril, é uma cirurgia oncológica curativa, um trauma raquimedular ou é politraumatizado, eu já não tenho dúvida do seu risco alto, que eu vou usar métodos farmacológicos e não farmacológicos para esse paciente. Certo? Se o paciente, então, variar para cirurgias de médio porte, eu tenho aqui, de acordo com a idade, maior ou menor risco. Então, eu posso ter um paciente aqui que foi submetido a uma cirurgia de curta duração, menor de 40 anos, que não tem nenhum fator de risco, uma cirurgia de mais de 60 minutos de duração, o risco é muito baixo, eu vou fazer só não farmacológico. Necessariamente não significa somente, como eu falei, o uso de meias, mas sim mobilidade do paciente. Bom, e as cirurgias de pequeno porte, com menor duração de 60 minutos, internação menor que 2 dias, sem restrição na mobilidade, eu já parto para um risco baixo, né? As endoscópicas, superficiais, laparoscópicas e oftalmológicas, né? Faz uso de anticoncepcional, né? Uma paciente de risco intermediário, certo? Apesar da idade, mas está sendo submetido a uma laparotomia, né? Às vezes diferente, se eu mudasse para laparoscopia, poderia ser uma cirurgia de menor de 60 minutos, né? Poderia não ser necessário essa classificação. Paciente de 56 anos, submetido à cirurgia eletiva para prótese total de quadril, sem qualquer antecedente. Teve uma fratura ao cair enquanto ele fazia atividade física, né? Rapel, praticando rapel. Então, 72 quilos, uma altura, né? Foi feito um bloqueio espinhal nesse paciente. Então, vamos avaliar cirurgia e paciente, né? A cirurgia é prótese total de quadril, idade 56 anos, sem qualquer antecedente. Onde que eu vou jogar esse paciente aqui na minha classificação de risco? E aí? Médio, quer dizer, é uma cirurgia de médio e alto risco, né? Certo? Paciente entre 40 e 60 anos, certo? Sim ou não? E que tipo de cirurgia foi essa? Então eu já parto direto para cá. Eu vou classificar de acordo com a cirurgia. Então, independente da idade do paciente e da ausência de fatores de riscos associados, que estão listados aí, que a gente já mostrou, é um paciente que tem um risco alto em função da sua patologia cirúrgica.
Então, homem de 35 anos, sem antecedentes importantes, submetido a uma cirurgia de apendicectomia sob anestesia geral. Nenhuma comorbidade, peso e altura também não era o paciente obeso. 35, sem antecedentes, apendicectomia. E aí? Fator de risco algum? Bom, cirurgia, apendicectomia se for aberta, né, porte médio, menor que 40 anos, se não tem fator de risco, paciente um risco baixo. O que eu tenho que fazer com esse paciente? Tirá-lo do leito, né? Incentivá-lo a caminhar e orientá-lo a continuar como orientação. Tá. Homem de 35 anos, sem antecedentes importantes, submetido a uma cirurgia de apendicectomia sob anestesia geral. Tá aqui. Recomendações na presença de um bloqueio neuroaxial. Então, se eu faço, o paciente às vezes é submetido à anestesia, então, peridural ou subaracnoide, ou é feito anestesia geral, mas com essas anestesias para analgesia pós-operatória, né? Quando é que eu vou realizar, então, a administração da dose? Normalmente, eu tenho que, no pré-operatório, quando já prescrito, aquele paciente com a fratura de quadril, ele internou e já está fazendo uso à internação, no dia da internação, da primeira dose da profilaxia farmacológica. Então, normalmente ele já faz uso, a padronização dos hospitais, né, varia de manhã ou de noite, mas eu tenho que aguardar aqui pelo menos 12 horas para a realização da anestesia ou para manipulação de um cateter de analgesia pós-operatória. Então, eu tenho que esperar também 2 horas após a minha anestesia ou a retirada desse cateter da analgesia para realizar a próxima dose da heparina de baixo peso molecular, que é a nossa escolha no hospital. Então eu tenho que ter essa preocupação também com a técnica anestésica. O anestesista, quando o paciente chega na sala, vai checar a última dose, o horário da administração, e vai orientar também a próxima dose, para o paciente não ficar descoberto e não ter um risco aí. E aqui, obviamente, vou continuar repetindo a cada 24 horas a dose após a realização do ato cirúrgico, né? Então, como fazer, né? Eu tenho, então, cada medicamento vai me orientar de riscos altos ou riscos moderados, né? Doses específicas que vão variar aqui de 40 a 20, né? Aqui a varfarina vai ser em relação às dosagens laboratoriais do RNI, né? E as medicações de uso oral, elas não têm variações após a cirurgia, né? A gente vai manter no período determinado pelas orientações farmacológicas do uso da droga. E aqui, só lembrando que a rivaroxabana e a dabigatrana, elas são indicadas apenas para cirurgias eletivas de artroplastia de quadril e joelho. Elas não devem ser usadas para outras situações, porque ainda não há liberação dos órgãos governamentais de controle dessas drogas. Então eu só vou poder usar aqui, né, essas drogas, não sei se vocês conhecem, né, como não há nenhum conflito de interesses aqui, a gente pode falar, né, a enoxaparina, a gente usa o Clexane, e a rivaroxabana é o Xarelto, a dabigatrana, a dabigatrana é o Pradaxa. Então, a gente pode fazer as opções, só que eu não posso começar com a enoxaparina e o cirurgião dar alta tomando uma medicação via oral. Eu tenho que continuar o tempo todo, porque senão eu vou ter um término precoce da enoxaparina ou vou ter um início tardio das outras drogas. Então, a opção tem que ser a primeira escolha até o final da prevenção. É isso que a gente tem orientado. E, obviamente, a gente tem que ter a escolha da medicação via oral disponível, porque
uma das práticas obrigatórias de segurança para o paciente é evitar o quanto antes a utilização de medicamentos parenterais, subcutâneo e venoso. Então eu tenho que, quando for possível, proporcionar ao paciente a administração do uso oral de alguns medicamentos. Bom, e aqui então, na avaliação de risco, sintetizando, eu tenho um paciente com risco alto, vou usar a heparina de baixo peso molecular, uma dose alta uma vez ao dia, ou não fracionada nas doses de 8 em 8 horas, quando houver alguma contraindicação para heparina de baixo peso molecular. De risco moderado, doses baixas e doses subcutâneas de 12 em 12. E para ambos, iniciar 12 horas, a dose deve ser administrada 12 horas antes da cirurgia, ou 12 horas após o término, ou pelo menos 2 horas após o bloqueio regional. Eu vou manter de 7 a 10 dias, ou enquanto houver risco, para algumas situações, como o risco mais alto, com a artroplastia de quadril, joelho, politrauma e trauma raquimedular, vou me estender a 3 a 4 semanas. E o uso de métodos mecânicos associados à profilaxia farmacológica, ou quando houver uma houver uma contraindicação à profilaxia farmacológica. São métodos associados para alguns pacientes e, em algumas situações, são métodos que substituem a profilaxia farmacológica. E aqui, o risco baixo, movimentação no leito, deambulação precoce, uma avaliação diária desse risco, em função do que a gente falou, que o paciente, essa dose de 2 vezes ao dia, não é tão sustentado por artigos científicos. Cirurgia ortopédica, inicia no dia da cirurgia e persiste 3 a 4 semanas, na artroplastia de quadril e na de joelho, porque os eventos principalmente ocorrem após a alta do paciente. Então é muito importante a orientação pós-alta para que o paciente se mantenha. Aqui o período crítico do desenvolvimento do tromboembolismo, nós podemos ver que ele se dá dias após a cirurgia, com o passar dos dias, às vezes até mais que 3 a 4 semanas. Então as recomendações para esses pacientes, que a heparina de baixo peso acaba sendo sim a primeira linha de profilaxia, e recomendo preferencialmente o uso da heparina aos outros agentes, mesmo com o uso combinado da compressão pneumática intermitente, ou seja, para esses pacientes mais graves realmente é necessário uma associação farmacológica e não farmacológica. Na cirurgia geral, eu tenho um risco de TEV pós-alta considerável, aqui de acordo com o passar dos dias, até mais de 30 dias eu posso ter a ocorrência, como foi descrito aqui, em quase 20 mil pacientes. 12% dos pacientes com mais de 30 dias da cirurgia desenvolveram fenômenos tromboembólicos. E na cirurgia oncológica, comparando-se o uso de heparina uma vez ao dia por 6 dias e comparando por 21 dias, eu percebi, vendo-se aqui a ocorrência por venografia e por ventilação, perfusão desses pacientes, e considerando a segurança frente ao sangramento, eu tenho que a eficácia do uso da enoxiparina por um período mais prolongado foi importante em relação ao placebo, para a prevenção dos fenômenos de embolia pulmonar e trombose venosa periférica, com uma segurança também significativa em relação ao sangramento desses pacientes. Bom, então, resumindo, cirurgia geral de 1 semana a 10 dias, cirurgia ortopédica de 4 a 5 semanas, artroplastia de joelho pelo menos 10 dias e cirurgia oncológica curativa 4 semanas. Essas são as orientações pós-alta para os pacientes. E se for necessário, obviamente, eu vou ter uma profilaxia estendida, se alguma recorrência ou alguma situação de risco para o meu paciente. Ok. Então, a gente agora vai partir para um coffee break
e depois a gente vai debater a questão da mobilidade dos pacientes e ter aí a manipulação também dos produtos para que a gente tenha a ciência. Então daqui a 15 minutos a gente de volta, por favor.